Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Eu tava com saudade do nosso estúdio colorido. Às vezes você me vê lá no Cachecol Studio, é uma parceria que a gente tem lá com o Christian e às vezes é mais fácil geograficamente de encontrar o pessoal ali, né? A gente tá, quando tá gravando lá, tá no centro, na entrada da cidade de Camaragibe. Tem gente que tem uma problemática com a mobilidade, fica mais fácil. E aqui não, aqui é o lugar, a minha casinha, né, onde eu chamo os amigos mais chegados. E hoje eu vou conversar com um amigo, mas daqui a pouco eu apresento, jogo para ele se apresentar. Quero começar agradecendo ao Grau Técnico, nosso parceiro que está com a gente desde o começo do ano, se Deus quiser aí por longas jornadas, a melhor instituição de curso técnico e profissionalizante de Camaragibe. Isso aí eu não tenho dúvida, e eu já estudei lá, eu tenho uma formação como segurança do trabalho, nunca exerci, mas fiz o curso lá, né? Tinha que voltar a estudar e achei muito bom porque tinha uma dinâmica de um dia sim, um dia não, e aí eu tava voltando a estudar todo dia. Às vezes a gente tá muito tempo sem estudar, fica fora da rotina, né? Mas aí você tem vários cursos e pode entrar em contato que vai achar o melhor para você. Meu irmão, eu vou conversar com um cara que eu conheço há um tempão, desde criança, mas o tema não vai ser focado na vida dele. Lógico que a gente vai saber um pouquinho, e é um tema que eu tenho muitas perguntas e curiosidade. Vou falar com meu amigo Rodrigo. Meu irmão, se apresenta aí para quem tá em casa e não te conhece. Eu sei que aqui em Camaragibe muita gente te conhece, né? Mas na internet, a gente pode alcançar grandes públicos aí que nunca te viram, nem sabe quem é você. Fala pessoal, boa noite. Estou aqui agora hoje, um grande amigo Denis, como ele falou, né? A gente se conhece já de longas datas, desde da infância. E assim, hoje estou aqui para... Ele já tinha me chamado, só que o trabalho é grande. A gente tava falando, né, em off aqui. Exatamente, mas assim, hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades do meu ramo, né, do meu trabalho. E vamos lá, vamos começar. Vamos embora. Eu tenho uma pergunta que é de praxe, que eu sempre faço, de onde tu é, meu irmão? De onde é que começa a tua história de vida, né? Onde tu nasceu, onde é que tu se criou? Eu nasci em Recife, né? Sou recifense, mas assim, sempre morei em Camaragibe, né? Hoje estou morando em São Lourenço. Eu não sabia que tu era de Recife, tá vendo tudo? Tá vendo? É muito bom isso aqui, bicho. Eu fico sabendo de cada coisa. Pra mim, sou de Recife. Mas tu nasceu e morou logo lá ou veio pra cá? Não, na verdade, eu nasci em Recife, né? Nasci no Hospital das Clínicas aqui perto, quem é daqui da área sabe onde é. Mas assim, sempre morei em Camaragibe. Hoje eu tenho 40 anos, mas eu acho que eu morei em Camaragibe por volta de 30, 32 anos. Aí depois que eu me casei, fui morar em São Lourenço. Aí hoje moro em São Lourenço. São Lourenço, mas tá tudo pertinho, né, velho? Tudo na mesma região. Vizinhos. Ô, Rodrigo, tu desde o começo tu tinha mais novo. Eu lembro que tu um tempão estudou pra concurso, né? E tem uma formação também, né? Isso. Vamos lá. É assim, eu na realidade, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi no Exército, né? Eu passei... esse período. Isso, passei 2 anos e meio no Exército. E aí, depois que eu saí do Exército, eu sempre tive uma curiosidade, desde novo, por carro. Minha paixão sempre foi carro. Por incrível que pareça, eu sempre gostei muito de carro. E aí, que depois que eu saí do Exército, por ironia do destino, eu fui trabalhar fiz uma entrevista e fui trabalhar numa concessionária de veículos da Volkswagen. Isso a gente tá falando de quantos anos, mais ou menos? Isso aí foi em 2005. 2005. Tem 21 anos, né? Aí trabalhei por 6 anos lá. Depois fui me aperfeiçoando, entrei de baixo, na época no estoque, conhecendo peças, não conhecia muita coisa não, mas fui, né? Lembro até de uma história que isso marcou na minha vida. Eu entrei para trabalhar, e aí os pessoal mais veteranos lá, né? Eu querendo mostrar serviço, aí o pessoal chegou pra mim, isso perto do meu dia, só quente danado. Aí o pessoal, Rodrigo, o gerente tá pedindo pra tu ir buscar o capô da Kombi. Aí eu não sabia nem onde tava, eu acho que era a minha primeira semana de trabalho. Aí eu saí correndo atrás procurando o capô de Kombi. Quando eu vi, tava todo mundo rindo pra mim. Por quê? Porque Kombi não tem capô. Só que aí, mas isso aí marcou pra mim, né? Então assim, Denis, eu fui trabalhando sempre nesse ramo, trabalhei 6 anos, como eu falei, nessa concessionária. E aí foi quando eu comecei a estudar, saí dessa concessionária e comecei a estudar para concurso, né? Aí teve algumas batidas na trave, como a gente sabe, quem estuda para concurso. Cheguei a passar na PM em 2009, mas aí reprovei.
Enfim. Reprovasse do físico em 2009, foi? Não, na realidade não reprovei. Na realidade eu passei, mas não só classificou. que não fui classificado. Esse eu passei e reprovei na barra. Foi, isso aí eu lembro, né? Eu lembro aí. Aí vamos lá, aí comecei a estudar para concurso, aí entrei em outro trabalho, sempre no ramo de carro, sempre no ramo automotivo. Entrei em outro trabalho, e aí fui levando a vida, estudando, trabalhando, até que eu parei assim e pensei, poxa bicho, nessa empresa que eu já estava há 10 anos na realidade, já estava 10 anos nela, e estava totalmente saturado, totalmente, tipo, ali para mim dinheiro, poderia ser o dinheiro que fosse, para mim já não me completava como um trabalhador, tu tá entendendo? E eu sempre tive aquele desejo, era 2 sonhos que eu tinha na minha vida, ou passar em um concurso, ou abrir minha funilaria de veículos. Já era nessa área? Já era, eu já tinha esse sonho. Isso vamos ser mais exato, há 7 anos atrás. E aí, estudando, trabalhando, e teve uma hora que eu disse, bicho, eu tenho que meter a cara. Aí foi quando eu disse, vou começar a me apertar por aqui, me apertar por ali e tentar botar meu sonho, realizar meu sonho. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu abrir minha oficina. Mas então, que eu ainda não entendi por que a paixão por funilaria. Tu chegou a trabalhar algum momento da tua vida com essa parte? Isso, trabalhei. É como eu te falei. Eu comecei a trabalhar em 2005. No ramo automotivo. Não na funilaria. Sim. Eu trabalhava em peças. Essa parte. Exatamente. Eu passei 6 anos trabalhando sempre em peças, vendendo peças, supervisor de peças. Foi aí que eu saí desse... Como é um ramo que abrange tudo, o ramo automotivo, peças, oficina, venda de veículos e funilaria, que é tudo se abrange num segmento só. Aí nessa oportunidade, eu tive uma oportunidade para trabalhar em uma funilaria de veículos, em outra concessionária. Aí foi quando eu comecei a conhecer, eu já conhecia mais de longe, porque não era o meu ramo certo era peças. Mas como é um segmento que abrange tudo ali, aí foi quando eu tive a oportunidade de gerenciar a parte de funilaria de veículos. Aí foi quando eu comecei a conhecer e a paixão aumentou mais ainda, porque eu costumo dizer assim, que o ramo de funilaria e pintura é uma coisa assim, pra mim é apaixonante, porque assim, você pega aqui tem carro que você pega todo estraçalhado e você faz ele ficar zero de novo. É uma parada artística, né, velho? Artesanal, em certo ponto. Exatamente, você falou tudo. Aí foi quando eu me apaixonei, foi onde eu trabalhei 10 anos nessa oficina, como gerente, só que aí eu tava sentindo falta de algo. Eu tava sentindo falta de ter a minha oficina. Foi aonde eu tive a oportunidade. Mas aí tu já tinha entendido o processo de gerenciar essa parada toda. Nessa vivência tu foi aprendendo. Foi bom, porque eu tava pensando, tu não teve nenhum experimento não, né? Tu não teve, começou a empreender em uma área e depois foi pra essa. Tu já pulou direto pra teu negócio. Isso. Na realidade, antes de eu ter essa oficina, antes de eu abrir minha oficina de funilaria e pintura, eu empreendi, né? Nessa vida eu já fiz um bocado de coisa. Tá vendo? Tem um monte de coisa. Nessa vida eu já fiz um bocado de coisa. Eu já vendi roupa, eu já botei uma autopeças com sociedade, só que não deu certo. Eu já fiz tudo, já saí vendendo tudo, já vendi curso, já fiz de tudo. Só que nunca na realidade não deu certo, mas eu costumo dizer acho que deu certo, pô, era tudo escada pra... Exatamente, eu ia falar agora, eu acho que tudo é da forma que Deus quer e do tempo que Deus quer, né? É o que você falou, foi aprendizado para eu chegar onde eu cheguei hoje. Ô Rodrigo, eu acho que a metade do povo que tá assistindo e mais um terço tem uma dúvida grande, e eu nem quis olhar no Google em canto nenhum, eu queria entender o que danado é martelinho de ouro, é uma marca, é uma técnica... O que tem como definir? Tu consegue explicar pra um leigo igual a mim assim? Pô, martelinho de ouro é o seguinte, tu sabe a história, sei lá, diz aí. Sei, martelinho de ouro na realidade é porque assim, como você falou, as pessoas que não têm conhecimento assim avançado em relação a isso, existem 2 maneiras de martelinho de ouro. Porque tem gente que pensa que martelinho de ouro é só você desamassar sem pintura. Tem gente que fala, eu quero fazer um martelinho de ouro no meu carro. Várias pessoas entram em contato com a gente. Eu quero fazer desamassar meu carro sem pintura. Aí eu digo, senhora, você tem que vir à oficina para a gente verificar, ver se realmente tem como sair sem a pintura ou se realmente tem que
fazer a lanternagem. Aí que tem é uma diferença. Lanternagem, mas... Isso, tem diferenças. Tem armações deles que você consegue retirar sem precisar pintar. Entendeu? Tem uma técnica, tem uma ferramenta apropriada para isso, que você consegue rebater o carro, a peça, enfim, e não precisa pintar, não agride a pintura. Só que tem, na maioria dos casos, quando é uma batida muito grande, precisa se rebater com outro tipo de ferramenta e fazer todo o processo até chegar à pintura, entendeu? Aí a diferença é essa. Vai depender da agressão da avaria, entendeu? Tem uns vídeos, velho, na internet que o cara... Meu irmão, o carro chega, tem uns chinesinhos, né, que são bons nisso. Tem origem asiática, nacional. Na realidade, o martelinho de ouro, ele surgiu nos Estados Unidos. Né? Americano, né? Na década de 80. E dos Estados Unidos, o pessoal da Europa, principalmente a Alemanha, que na Alemanha tem muita montadora, né? Sim, tradicional, Entendeu? Aí dos Estados Unidos foi para a Alemanha, né? Para a Europa. E no Brasil aqui, especificamente, foi na década de 80 a 90 que veio para cá. Só que lá eles não utilizavam esse nome martelinho de ouro. Esse martelinho de ouro surgiu, quem popularizou esse nome foi o povo brasileiro. Já foi a turma. Foi, martelinho de ouro. Ó, quando é que o cara consegue dizer assim, que dá para resolver sem pintar, sem a lanternagem? Tem uma base assim, um nível... Tem, do machucão. Geralmente isso aí se tu perceber, tem na parte de veículos, vou dar um exemplo, uma porta do carro. Tem portas que a maioria das portas, ela tem um vinco, que é como se fosse uma linhazinha, que é um desenho, o formato da porta. Se porventura aquela moça, que se chama moça, ou moça ou amassado, se aquele amassado tiver no meio ali do vínculo, que se chama o desenho que eu te falei, sim, aí exatamente essa parte aí não dá pra tirar na moça. Por quê? E até dá, porém não vai ficar uma coisa 100%, tu tá entendendo? A gente vai conseguir tirar, mas vai ficar uma coisa perceptível. Então a gente sempre passa para o cliente que não vai ficar uma coisa 100%, entendeu? Entendi. Aí realmente para ficar 100% teria que rebater com outro tipo de ferramenta que se chama lanternagem, tá aí a diferença, que a gente rebate e depois vai para a parte de preparação de pintura para pintar no final do processo, né? Como é que tu enxerga o mercado do martelinho de ouro aqui, pelo menos regional, vamos falar nem nacional, mas no Recife, Pernambuco, é um mercado que tem um número grande de demanda ou é um mercado que está enfrentando algum tipo de forma geral? Rapaz, eu vou te falar, eu costumo dizer que esse ramo, esse segmento, como você me fez essa pergunta, é um ramo que, se você souber, você ganha dinheiro, entendeu? É um ramo que dá muito movimento, tá muito aquecido. O problema não é esse, o problema é matéria-prima que não tem, mão de obra. Caramba, velho. Mão de obra não tem. E eu acho que isso é um problema meio que generalizado. Serviço manual tem escassez, né? Tá escasso, né, velho? A gente sofre muito com isso e a gente conversa entre si, a gente tem alguns donos de oficina que a gente senta, às vezes uma sexta-feira a gente para almoçar, conversa, sempre um auxilia em outro numa conversa, uma invenção, às vezes viaja, faz um curso. Existe esse network entre vocês, não tem... Existe sim, a gente faz isso, sempre faz isso e assim, a gente se preocupa muito com isso. A gente costuma dizer que daqui a 10 anos não vai ter mão de obra, pô. Não vai ter. Tu acha que é por que isso, velho? Mas eu acho que hoje ninguém quer trabalhar em oficina, não. Eu não sei se é questão de... Eu não sei se é questão... A gente fala muito que pode ser até questão de... Como é que eu posso dizer? Preconceito, vamos dizer assim. Entendeu? Porque a oficina tem gente, por exemplo, um menino novo hoje que tá se formando, que tá atrás de trabalhar, atrás de uma profissão, acho que de 10 homens, eu acho que talvez vá para esse ramo. E se for, é porque tem alguém na família que faz. Mas se você pegar 10 adolescentes e perguntar o que quer trabalhar em oficina em alguma profissão, seja lá. Porque assim, dentro de uma funilaria e pintura, tem várias profissões, tem vários setores. Tem orçamentista, tem gerente, aí vamos lá, tem gerente de atendimento, tem gerente de produção, tem gerente administrativo, tem orçamentista, como eu já falei, tem recepcionista. Aí vamos lá, para a área de produção, tem o lanterneiro, tem o pintor, tem o preparador de pintura,
tem o montador, Caramba! tem o mecânico. Dessa empresa vai ter aí uns 10 setores. Mas assim, e são setores que não ganham mal, entendeu? Mas eu acho que o jovem hoje, ele não vai para esse lado. Ele procura mais um lado digital, procura mais uma área que a gente vê hoje, que é o que dá software, digital. Eu acho que por causa do esforço físico também, né? Você não quer sentar no ar-condicionado. Não quer pegar uma poeira, não quer pegar. Tu tá entendendo? Cara, agora eu tenho uma parada, eu penso numa parada sobre isso, Rodrigo, da escassez de mão de obra para serviços manuais. Que tudo, se você estudar a história, ela é cíclica, né? Já vê vários eventos históricos, de tempos em tempos, eles se repetem, tá ligado? E aí os analistas de geopolítica conseguem fazer um mapeamento, perceber que vai vir um pico, e aí mão de obra falta, só que depois começa a surgir de novo, porque você olha, pô, hoje em dia tu ter um pedreiro é um negócio difícil, velho, achar um cara disponível pra fazer um serviço pra tu. E aí também, né, um mecânico. Mas vai chegar uma hora que os caras vão ganhar tão bem, e o mercado que a turma tá visando agora vai estar tão sobrecarregado que começa a ter uma volta, tá ligado? E aí os pioneiros, a galera que se manteve, passa aquele tempo de destaque. O dinheiro, na verdade, troca de mão, né? Isso. O dinheiro, e essa galera vai estar tão bem que eu acredito que realmente a gente tá vivendo esse período, mas vai chegar uma hora que não dá pra... Hoje eu vi um dado que tem 30 milhões de influência no Brasil. Aí, isso. 30 milhões de influência. Não tô dizendo que 30 milhões de influência que presta, mas eu vi isso, pô, 30 milhões. Tem 30 milhões de caras tentando a sorte com isso. Esses caras não querem trabalhar com martelinho de ouro. Aí o jovem hoje em dia só vê isso. Só visualiza isso. E até para trabalhar, né, nas outras áreas, a porta de entrada geralmente, a mais fácil é a parte mais... Ninguém vai chegar já no... Isso, você falou tudo. Ninguém vai chegar, como você falou, numa sala, no ar-condicionado, vai ter que chegar sofrendo. Aí ninguém quer sofrer, a gente vive na era que ninguém quer sofrer. Tem outra questão, hoje quem é o maior público teu de clientes, assim, dá pra tu mensurar? Dá, com certeza. Hoje seguradora, sem sombra de dúvida, né? Se você, eu acredito que, assim, uma oficina, né, que tem, assim, que quer, na verdade, crescer cada dia mais, ela não só consegue sobreviver só de veículos particulares, né? Ela não consegue, porque, assim, tem, mas, assim, é um mercado que, assim, se você for daqui para minha oficina, você encontra umas 10. Então, assim, é um mercado meio que prostituído, né? Você lá é um preço, aqui é outro. E assim, pessoas que não conhecem, muitas pessoas também vão por segurança, pela estrutura da oficina. Sim. Vai ter pessoas que também procuram muito preço. Então, assim, se você for pensar só em atender veículos particulares de pessoas físicas, você não vai para canto nenhum. Você talvez não consiga nem pagar a conta. Se você tiver uma estrutura boa, se tiver uma conta grande a pagar, você não consegue. Tem esse custo, né? Às vezes na demanda, eu tô pensando nisso agora, na demanda por seguradora, tem muito mais serviço, né? Isso. Mas isso dá uma sobrecarregada do caramba também, né? Demais. Porque talvez, eu tô jogando aqui com o que vem na minha mente, pela parceria com a seguradora, não me falta o serviço, mas é um serviço a um preço menor do que se eu fosse fazer cliente pontual, não? Acontece, não chega a ser tanto, mas não, assim, mas tem uma margem mais facilitada, né? Tem uma margem mais facilitada, assim, cliente, na realidade, além de uma margem facilitada, a gente tem que, é aquela história, né? A gente tem que comer o filé e roer o osso, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, quando a gente tem uma parceria com a seguradora, a gente tem que atender ela de todas as formas, entendeu? A gente, não estou dizendo que vai ser um atendimento diferenciado de um veículo particular, mas, por exemplo, vamos dar um exemplo, se minha oficina estiver cheia e eu não estiver não tiver como atender clientes, minha oficina está cheia, se chegar um particular, eu digo, olha, eu não tô conseguindo receber essa semana, eu só consigo receber a semana que vem. Porém, se uma seguradora mandar um carro batido para me guardar, para fazer uma vistoria, um orçamento e possivelmente o serviço, eu tenho que dar um jeito para receber. Mas por aí, tem que ter essa exclusividade com a seguradora, entendeu? Porque a gente é parceiro, a gente tem até, inclusive tem até em contrato. Um compromisso estendido, não é só um serviço pontual, né? Com certeza. Quando de repente o mercado esfria, eles estão ali mandando porque eles têm a demanda e repassa, né? Porque assim, uma seguradora, né, é nacional, né? Nacional, estadual. Então assim, se eu for depender daquele particular ali, daquele cara bater para ir na minha oficina,
é bem mais complicado. Então, assim, a seguradora, ela tem 1.000 carros de ela vai te manter, ela vai te manter ali o ano todo, mantendo o serviço. Exatamente. Um carro dela que vai bater lá em Carpina, vamos dar um exemplo, eita, vai para a oficina de Rodrigo, a martelinha de ouro select, porque eu tenho um contrato com o Rodrigo, entendeu? É o que você acabou de falar. Cara, tinha uma parada que eu acho que também isso eu gosto de conversar aí e vem umas coisas na cabeça que é, tu falou uma parte do mercado um pouco prostituído, tem um preconceito do caramba com um serviço, né, de lanternagem. E eu lembro, agora que eu tô com carro, mas eu nunca tive, mas eu escutava o pessoal falar, né, que o cara bota no serviço e o cara, acho que nessa onda de aceitar muita coisa, muito serviço e acumula, nunca entrega no prazo. E, né, velho, qual é o diferencial, bicho, de o cara procurar o martelinho de ouro select e ter uma certeza de que vai estar dentro do cronograma tudo explicadinho? A gente olha pra marca, né? Eu olho pra martelinho de ouro, pô, vou levar aqui, que é, né, um negócio mais estruturado do que o cara ali. E aí tu deve ter um diferencial no atendimento e nessas garantias, né? Isso, Denis, junto com minha equipe, né? Eu foco muito nisso, em questão de datas, né? Porque assim, hoje, o público, o cliente, né, o dono do carro, ele... Se chegar 10 clientes lá, os 10 clientes dizem que precisa do carro. Ou seja, hoje as pessoas assim estão muito dependente do seu carro, entendeu? Então assim, há casos que a gente tem uma planilha, né? A gente tem um sistema que o carro, quando ele entra, ele entrou hoje, ele vai ser desmontado amanhã, tudo em datas. Vai ser desmontado amanhã, vai para seção de desmontagem, porque tem vários setores, né? Desmontagem, funilaria, preparação de pintura, polimento, montagem e entrega do veículo. Então o carro, quando ele chega hoje, eu e minha equipe, a gente já sabe mais ou menos a data. Tipo, teu carro chegou, teu carro dá 5 dias de serviço. A gente fala pro cliente que é 5 dias e aí a gente tem que trabalhar nessa data. A gente tem que trabalhar esse prazo, porque assim, eu pego muito no pé em relação a isso, porque assim, você sabe que um cliente que fala bem, mas um que pode 10 falar bem é uma coisa, um que fala mal, entendeu? Então assim, a gente, graças a Deus, a gente tem um pessoal no Google, eu acho que eu acredito que é o primeiro ou segundo do ranking lá, por conta disso, porque eu prezo muito por isso, entendeu? Prezo muito mesmo. Aí tem veículos que é maiores, aí o prazo tem que ser maior. O que não pode é porque assim, tem pessoas, tem oficinas que assim, como você falou, pega muito veículo e acontece ela não quer perder o cliente, aí diz, não, eu pego teu carro, 3 dias eu te entrego. Só que aí o cliente lá do outro lado, ele tá esperando esses 3 dias, ele tá se programando para 3 dias. Então assim, nesse momento aí, eu prefiro, sou bem sério, eu prefiro não pegar. Muitas vezes acontece, principalmente entre quinta e sexta-feira, chega muito carro, eu digo, é melhor você deixar na segunda. Por quê? Porque se você deixar hoje, eu não vou conseguir pegar no teu carro hoje, eu só pego ele na segunda-feira. Então faz o seguinte, traga na segunda, porque na segunda você trazendo, eu consigo te entregar até a sexta-feira. Se você deixar hoje o carro, teu carro vai ficar parado aqui, no final de semana tu vai perder sem estar andando com o carro. E aí eu não vou conseguir mexer. Então assim, eu acho que entre a oficina e o cliente, você tem que ser transparente. Eu acho que o segredo do sucesso é esse, é você ser sempre transparente. Por mais que não seja uma resposta ali que o cliente queira naquele momento, mas só em você ser transparente. Às vezes eu sou tão transparente com isso que o cliente diz, meu irmão, eu gostei. Segundo, eu tô aqui. E segundo, o cara tá lá, pô, de 8 horas. E não tem mistério, pô. Entendeu? Acho que a essência do negócio é isso. E isso pensando no longo prazo, né? Porque talvez, assim, a curto prazo você consiga acumular ali serviço e ter uns problemas e manter, isso. Mas pensando em 10 anos, o cara que tem uma empresa que quer viver ali por muito tempo disso, vai Exatamente. Quebrar, uma hora vai dar errado, que vai ser... vai ter uma pejora ali, você vai ser pejorizado, né? Mas o Xali não passa... Não é? É como você falou, a oficina... Já tem um estereótipo. Já tem aquela imagem negativa. Então assim, quando chega uma pessoa... E detalhe, né? Além da imagem negativa, é diferente. Você vai numa loja, você vai no shopping, você chega feliz. O cara chega na oficina e chega triste. Arretado. É mesmo? Ninguém não tinha parado pra pensar nisso, não. Ninguém chega de bom humor na oficina. Meu irmão, bati com o carro. Meu irmão, vários amigos meus, o cara liga pra mim. Meu irmão, batesse com o carro. O cara liga pra mim, Rodrigo, eu bati com o carro, não sei o que. Eu digo, poxa, meu irmão,
é fogo, né? Eu tenho que ir, eu não vou dizer, o cara, que massa. Assim, meu subconsciente quer dizer um que serviço. massa, é um serviço. Só que eu não vou chegar pro cara, pô, negão, aí vai lá e tal. Mas, enfim, ninguém chega na oficina feliz. É como dizem, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, velho? Exatamente. Tem que ter, mas graças a Deus que o cara tem um amigo que pode falar, né? Meu irmão, o que é que tu acha aqui? Véi, e carro elétrico? Carro elétrico tem umas situações diferenciadas. Carro Tem, né? elétrico, né? Tem. Me diz aí, Tem sim, curioso porque- também, não tem coisa que vem na hora. Tem assim, porque assim, vamos lá, um carro quando chega na oficina, a gente tem tipos de ferramenta que a gente trabalha para repuxar, por exemplo, tem uma batida lá numa porta, a gente vai repuxar essa batida, que ela não tira na moça. A gente tem que repuxar com a máquina que tem lá, a gente repuxa antes de pintar, entendeu? Porque antigamente, isso, no tempo dos meus avós, dos nossos avós, não existiam essas máquinas mais atualizadas, né? Da atualidade. Então, assim, o que é que chegava? Chegava um carro desse numa oficina dessa aí, antigamente o pessoal rebatia no martelo, entendeu? Aí o que acontece? Rebatia, só que ficava a porta toda ondulada, aí a turma metia massa. Era isso mesmo. Metia massa, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia, as oficinas, não digo todas, mas assim, a maioria da oficina, para se trabalhar corretamente, tem que ter umas ferramentas adequadas a isso, né? E aí, o que acontece? Nessa situação de carro elétrico, pronto, num carro normal, por exemplo, não tem. A gente tem que fazer uma série de coisas, tem que desligar a bateria, porque pode dar um problema no carro. Nos elétricos, pior ainda. Ele é tudo bateria. Exatamente. É o que acontece. Esses carros elétricos tem oficinas que já aconteceu algumas vezes lá de o cliente chegar lá e dizer, eu fui ali na oficina tal e eles não trabalham com carro elétrico. Por quê? Porque tudo no carro elétrico é caro. Então assim, se você for trabalhar num carro desse, dependendo, vamos supor que o para-choque do carro ali, ele precisa ser retirado para ser recuperado e pintado. Se você não tiver cuidado, você pode tirar um sensor daquele ali e queimar o módulo. Se queimar o módulo, você vai ter um custo aí de 20 mil reais. Então assim, é uma coisa que é preocupante. Só que aí você tem que se atualizar, você tem que fazer cursos, ver, às vezes tanto eu como minha equipe, a gente sempre tem um curso de alguma fornecedora que trabalha com a gente, de alguma montadora que chama a gente, sempre tem isso, a gente sempre está se atualizando por conta disso, para evitar esse tipo de problema e também não deixar de atender o cliente, que é muito importante. Tava pensando em justamente falar sobre isso, essa questão das formações de capacitação. Como é que funciona? Tem feiras, tem cursos periódicos, como é que funciona essa parte? Tem ou, por exemplo, o cara pode, não é o teu caso, mas o cara pode, não vou fazer, e aí isso diminui, lógico. Um caso desse de carro, ele vai estar desatualizando, né? Não vai estar rendendo bem. Isso. Tu tem essa preocupação e tá sempre fazendo. Tem que ter, né? Tem que ter, porque assim, como a gente trabalha com seguradoras, elas sempre, os veículos de seguradoras, sempre, a gente pode receber um Fusca, vou dizer assim, que é muito difícil, que hoje em dia não tem tanto Fusca na rua, mas Um Fiatzinho? a gente pode receber Um Fiatzinho, como receber uma BMW. Então assim, a gente tá disposto ali a receber qualquer veículo, então a gente tem que se preparar no dia a dia para dar esse atendimento ao cliente com uma forma segura, né? Entendeu? Vai estar sempre fazendo essas especializações e cursos, né? Sempre fazendo. Tem algum período do ano que existe isso, de algum período do ano que tem mais demanda? Por exemplo, eu chutaria carnaval. Denis, eu vou ser sincero, assim, hoje a gente tem uma demanda muito grande. Assim, eu falo na minha oficina. Inclusive, no ano passado, eu tive que alugar outro galpão ao lado para suprir a demanda. Porque assim, oficina de funilaria e pintura, ela é diferente de uma oficina mecânica. Porque uma oficina de funilaria e pintura, a gente recebe o carro e o carro não vai se embora no mesmo dia. Tá entendendo? Então assim, tem dias que eu tô com 40, 50 carros na minha oficina. Entendeu? E uma oficina mecânica não. Oficina mecânica, o cara chega lá, bota o carro no elevador, troca 2 amortecedores, daqui a 3 horas o cara vai embora. Ele não vai ficar com esse número de carro nunca, Exatamente. Né? A minha não, pô. A minha oficina, o cara chega lá pra pintar um carro, no mínimo o carro passa 2, 3 dias. Tem então assim, tem dias, e tem carros que passam 30 dias, pô. É um carro muito batido, que a seguradora vai fazer vistoria, que vai aguardar chegar peças, que vai aguardar chegar autorização, para depois iniciar o serviço. Esse intervalo de tempo aí tá enchendo de carro. Aí eu tenho que ter esse jogo de cintura, para quê?
Porque assim, eu recebo tanto esses carros como eu recebo um carro que sai com 2 dias, entendeu? Um retoque, uma peça só que vai ser pintada rápida. Então assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura para quê? Pra gente ter uma equipe para fazer esses serviços mais rápidos, para esses carros a gente tentar Dar vazão, né? vazão logo, porque senão a oficina vai, entendeu? Vai ter ali, vai ter hora que não vou ter como atender. Aí tem que ter esse jogo de cintura, entendeu? São quantos anos já, Rodrigo, de Martelinho de Ouro Você Select? fala da Martelinho de Ouro Select. a Martelinho de Ouro vai fazer, a gente tá fazendo 4 anos em dezembro agora. 4 anos. Começou em 2022. Teve algum momento aí nesses 4 anos que tu, cara, não dá ou não? Aí todo dia é uma luta nova e a vontade. Rapaz, eu vou ser sincero, assim, do começo até hoje, em relação, assim, eu nunca pensei em não dar, eu sempre fui persistente e, assim, dificuldades tem todos os dias, né, estresse, é tudo, mas, assim, você sendo persistente no que você quer, se você tem um sonho, um objetivo a focar, bola pra frente, todo dia é uma luta. Não é? Eu acho que a diferença de quem vence, para bicho, isso cada vez é tão simples que às vezes a gente não quer pensar disso, mas a diferença de quem vence e quem não vence é só não desistir. Não desistir. É tão simples, né? Porque eu nunca, há um tempo atrás, pensaria dessa forma, mas eu faço, mano, se você for muito ruim no negócio e insistir, uma hora você vence por pena dos outros. A galera vai dizer, mano, esse cara, meu Deus, não tem o que fazer mais nele, não vai desistir. É aquele polo, né? Apolo do rock, Dudu era doido, assistia. Pô, velho, ele apanha, mas não desiste, velho. Você vai vencer pelo. A diferença, muita gente acha que tem vida boa, né? Com certeza, nada, meu irmão. Eu assim, assim, na realidade, quando eu vi a oportunidade de abrir minha oficina, quando surgiu essa oportunidade, eu fiz coisas que eu paguei assim. É aquela coisa, né? Você falou antes aí, você tem que ter coragem. E assim, quando eu costumo dizer assim, e às vezes eu falo até em reunião, eu falo com meus funcionários, entendesse? Que você tem que tentar, entendeu? Você tem que tentar. Se você tem aquele objetivo na vida, até porque se você não tentar, você não vai saber se deu certo, né? E assim, quando eu abri minha oficina, isso foi em dezembro, não, agosto de 2022, na realidade, foi quando eu comprei, né? Em dezembro foi quando eu assumi, por isso que eu falo sempre, a data sempre fica dezembro na cabeça. Mas quando eu assumi, cara, eu passei uns 15 dias sem dormir direito. Só quem sabe sou eu e minha esposa. Eu passei uns 15 dias sem dormir direito, muito preocupado, porque assim, tudo novo, né? Eu tinha um emprego, na realidade, não ganhava mal. Eu tinha 10 anos na minha empresa, na empresa que eu trabalhava. Pra você ter ideia, eu larguei tudo. Eu pedi demissão. Na época, o meu patrão não queria me demitir. Aí eu disse, não, vou de todo jeito, vou embora de todo jeito. Porque assim, eu era um braço direito dele, eu era um gerente para ele. Ele vivia muito ausente da oficina, ele tinha outras coisas dele, outras atividades dele. Ele disse, eu vou embora de todo jeito. Aí ele ficou com raiva, depois de uma semana ele me chamou para conversar e viu que eu sempre fui um profissional bom para ele. Ele viu que era o que eu queria. Aí, enfim, mas eu ainda perdi várias coisas, porque assim, a gente fez um acordo, mas eu perdi umas coisas rescisórias, né, que só em média eu perdi uns 20 mil reais aí, do tempo que eu trabalhei, né, meu tempo de trabalho, só que tipo, se eu fosse pensar nisso... Tu tava lá até hoje, né, velho? Tava lá até hoje, ou talvez não, entendeu? Se tava totalmente saturado, não tinha conseguido, assim... Não sabia esse gosto que eu tenho hoje, entendeu? De ter a minha empresa, de ter o meu negócio, entendeu? Então assim, eu meti a cara, vendi algumas coisas, saí, não tenho vergonha de dizer isso. Pra mim não tem vergonha, não tenho vergonha, tenho orgulho, pô, dizer minha história, eu tenho meu orgulho. Vendi umas coisas que eu tinha e entrei na minha empresa. Entrei no dia 20 de dezembro de 2022, dia 20. Próximo do final de ano, entrei com a cara e a coragem. Agora, tudo isso tem um preço, né? A gente tava falando antes em off, tipo, tem uma sobrecarga de estresse, né, velho? Com certeza. Hoje, como é que tu faz pra dar uma relaxada? Porque eu fico imaginando, bicho, a demanda mesmo. Tu já falou até. Pô, o cara chega, todo mundo precisa do carro. Aí vai dizer, não, eu quero pra esse fim de semana, eu preciso do carro, não posso ficar 5 dias sem o carro, né? E tem essa cobrança. Tem gente que quer lidar com gente. Porque tu tem que lidar, além do carro, com os donos dos carros, né? Com certeza. Denis, assim, no começo... Sonhava, bicho, com isso. Rapaz... Os caras cobrando lá, meu irmão, o carro tá... Rapaz, no começo, eu só tinha um telefone, né? Então, assim... misturado. Eu só tinha um telefone, era tudo misturado. E aí, era sábado, era domingo, era de noite.
era aquela agonia. Só que, tipo, no começo, você tá querendo vencer, né? Você tá querendo conquistar cliente. E aí, eu achei aquilo normal, né? Até gostava. Só que depois foi... Você tem que ter um momento de lazer, né? E assim, e o pessoal sempre falando, rapaz, compra um telefone, bota um telefone empresarial e tal. E aí eu fui sempre tentando, só que um dia, cara, eu tive, assim, depois de tantos, só que esse marcou. Vou contar uma história aqui que eu tava em casa, isso era domingo, no Fantástico, tava passando no Fantástico, lembro até hoje. Daqui a pouco o telefone toca, só que como era só um telefone, eu achava que era um parente, uma família, um amigo. Quando eu atendi, ia dar 11 horas da noite. Atendi a mulher falando, opa, da martelinho de ouro. Quando ela falou, chega assim, eu me assustei. Olhei pra cara da minha esposa chega assim, ficou abismada. Aí eu, opa, pois não, porque assim, independente da hora, você não vai destratar, né? Aí eu disse, pois não, pode falar, senhora. Ela disse, não, eu queria saber se vocês estão abertos. Aí eu respirei fundo, engoli seco. Eu disse, não, senhora, não tô não, porque a gente, já são 11 horas, no domingo a gente só funciona de segunda a sexta e no sábado até meio-dia. Mas, moça, é porque eu saí do shopping agora e eu bati com o carro na coluna aqui do shopping e eu não queria que meu marido visse, eu queria resolver agora. Será que tem alguma oficina? Enfim, aí depois desse dia, meu irmão, eu disse, não. Que astúcia, meu irmão. Parece trote, né? Velho. Aí depois desse dia eu disse, não. Aí foi quando eu parei e comprei o celular. Então assim, hoje eu tento separar. E assim, é difícil, não é fácil não. É o que você perguntou. Tem os preços, né? Tem os preços, você pensa que é só flores, mas não é. Muito estresse. Porque querendo ou não, hoje eu tenho 12 funcionários na oficina, mas assim, são 12 funcionários, cada um pensa de uma forma, entendeu? Aí tem os clientes, aí tem as seguradoras, porque os clientes pressionam a seguradora pressiona a oficina, eu pressiono o funcionário e fica aquela aí, né? Então assim, isso tudo no final só cai em cima de mim, entendeu? No final só cai em cima de mim, porque assim, tudo vem pra cima de mim, a bronca vem pra cima de mim. Se eu não entregar aquele carro, a seguradora vai me ligar, então vai me cobrar. Eita, se eu não entregar o carro, eu não vou receber, mas aí dia tal tem os funcionários para pagar, tem o aluguel para pagar, tem fornecedor para pagar. Então assim, isso tudo cai na cabeça de Rodrigo. Então assim, se você não tiver um jogo de cintura, se você não tiver uma cabeça boa, você se quebra, meu irmão. Então assim, não é mole, não é fácil. Entendeu? Eu faço terapia, como eu te falei aqui em off, eu faço terapia toda sexta-feira, pô. Cara, mas é muito importante, eu achei que isso era besteira. Não, eu sempre bato nessa tecla. Terapia, psicólogo, eu tô doida. Mas não, meu irmão, me ajuda bastante. Então, assim, é uma válvula de escape. Aí, Rodrigo, eu, há 2 anos atrás, o que é que eu fazia? Eu dava férias coletivas. Eu tô há 4 anos com a oficina, os 2 primeiros anos eu dava férias coletivas. Sempre em dezembro eu fechava 10 dias. E ia curtir minhas férias. Só que aí dos 2 anos pra cá não deu, porque muito carro na oficina. Aí ano passado, eu sempre dou uma viajadazinha, dou uma relaxada. Aí o ano passado eu deixo com o meu gerente lá, só que assim, o cara não desliga. Às vezes o cara tá em algum lugar curtindo o celular aqui, não desliga, não tem como desligar. Quando é que eu desligava? Quando eu tava fora. Desligava quando eu sabia que a oficina tava fechada. Mas naquele horário comercial eu tava curtindo aqui, mas sempre olhando as câmeras, sempre perguntando como é que tava funcionando. Assim, eu acho que a vida do empreendedor é isso, bicho. Eu acho que eu tô falando isso, mas eu imagino um cara da Havan. Um cara. Eu imagino um cara empresário aí que tem 1000 funcionários. Pô, eu acho que o cara não tem vida fácil, mas eu acho que tudo tem um preço. E assim, se tu me perguntar, Rodrigo, tu queria não tá passando por isso e tá da forma que tu tava 5 anos atrás, dizia não, claro que não. Então assim, eu acho que tudo nessa vida a gente tem que pagar um preço, entendeu? Não é pra todo mundo, não é, velho? Exatamente. Não é pra todo mundo. Não é. Agora, pra quem tem algum interesse, se tu pudesse generalizar uma sugestão assim, pô, tô pensando, é um mercado que eu tenho vontade de empreender, quais seriam os pontos que tu poderia balizar aqui para deixar para quem tá assistindo? Um cara que tá assistindo e já teve vontade na vida de trabalhar com isso. Já trabalhou para alguém. No ramo de oficina? Isso, de funilaria, né? Funilaria e pintura, isso. Rapaz, assim, se você fala em ele querer empreender. Rapaz, eu acho que é um ramo muito bom. Eu acho que é um ramo que se você já for do ramo, se você seja funcionário, já trabalhou, seja um parente que tem e você quiser empreender, é um ramo muito bom. Eu aconselho. Vai ser fácil não.
Não vai ser fácil, vai ter pedra no caminho, vai ter várias barreiras, mas assim, se você tiver perseverança no que você quer, o foco, eu acho que é um ramo que você tem a ganhar, você tem a crescer. Eu aconselho muito, se você gostar realmente desse ramo, pode seguir em frente aí. Cara, Você não... e inclusive os jovens, né, a galera que tá pensando no que começar a trabalhar, porque como tu falou, uma oportunidade. Não é um trabalho delicado, né, não vai estar no ar-condicionado, mas vai ser bem remunerado. Se o cara for bom, é uma oportunidade, né? Com certeza, com certeza. Como eu disse, dentro de uma funilaria e pintura tem vários setores, né? Entendeu? Mas assim, falar em números, você não vai ganhar menos o menor ali não ganha menos de R$2.000 não, entendeu? Uhum. O menor setor ali, vamos dizer assim, não ganha menos de R$2.000. Então assim, tem funcionário meu que ganha 4.500 por mês aí, entendeu? É uma boa, né, pra quem exatamente, eu acredito que sim. Eu acho que o pessoal deve parar de ter essa imagem negativa aí que a gente tá precisando. E hoje em dia tem muita ferramenta que não é mais aquele trabalho. Tem uma parte mais. Tem uma parte mínima ali, mas tem muita ferramenta que vai. Isso, tem muita ferramenta hoje em dia que lhe auxilia muito. Não tem trabalho braçal, entendeu? Vai ter o trabalho ali, claro, de você pegar a ferramenta e trabalhar, mas aquele trabalho braçal, aquela coisa forte que você chega em casa exausto. Não, isso não existe auxílio. Cara, faltou alguma coisa aqui que tu poderia acrescentar nas perguntas que eu fiz? Rapaz, tem algum? Não, eu acho que foi uma. Deu pra bater uma. Deu assim, acho que. Eu acredito, minhas dúvidas aqui ficaram bem. Eu acho que foi uma conversa boa, foi uma conversa bem atrativa aí pra quem se interessa nessa área aí, quem tinha curiosidade como você. Mas assim, se vocês tiverem alguma curiosidade. Tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, eu posso tirar com certeza dúvidas para vocês aí, sem problema algum. Qual o endereço? Hoje está localizado onde? Hoje a gente fica na Avenida Joaquim Ribeiro, número 351, ali próximo à UPA da Caxangá. Na PS5, na avenida mesmo, em frente ao posto de Slub. Para quem é de Camaragibe e para quem tá vindo, né? Na mão de quem tá vindo. Quem tá vindo sentido cidade subúrbio, né? Após a UPA, 200 metros. O Instagram tá como? Tá ali na tela. Tá como martelinho, né? Underline Select. Martelinho, Underline Select. Você pode tirar todas as dúvidas lá. Lá tem passo a passo de como se começa a fazer o rebatimento, até a pintura, até a finalização e a entrega do veículo do cliente. Tem tudo isso aí no teu Instagram, né? Quem tiver em alguma dúvida vai ver. Exatamente, tem o passo a passo, exatamente. Aí se você olhar esse carro aí, ó. Aí esse aqui já é o antes e o depois. Esse aqui tá antes e depois? Isso, tem por aí. Tem tudo aí. Pessoal, aí, pode ser um vídeo dele, como ele tava batido. Pronto aí. E aí ele tá batido. E agora vai passar ele estruturado, né? Todo refeito, na realidade. Isso aí pra mim é a paixão da minha vida. É massa, né, meu? O cara vê o que o cara faz bem feito. Mas aí é bom. Isso aí é muito. E quando o cliente chega, olha depois, né, velho? E faz, caramba, velho. É bom, é gratificante isso. Quando o cliente olha, ele bota esse carro aí, tá muito batido. Vai ver aí ele passando aí. Aí já chegou, aproximou, pronto. Aí já tá indo. Caramba, velho. Aí nesse carro foi lanternagem, teve que ter lanternagem. Teve que ter, muito batido. A gente trocou na realidade, né? A gente trocou esse lado dele. Esse lado todo dele a gente trocou, entendeu? Ô, massa, você que tá assistindo aí, coloca lá no Instagram, eu vou deixar na descrição. Cara, eu quero te agradecer, eu entendo da tua correria, eu sei como é e sei que tu tá muito cansado, chegou, mas eu acho massa, velho, porque, mas eu gostei. É bom, pô, aí muita gente vai poder ver e tá aí, esse episódio vai estar no nosso YouTube e vai ter os cortes que tu vai poder postar aí na tua página. Valeu mesmo, meu irmão, muito obrigado, te amo, te conheço desde moleque, a gente, né? E aí, estamos aqui pra tudo. Valeu. Pra você que assistiu até agora, já sabe, né? Não esquece de dar um like, se inscrever, xinga, comenta, mas interage aí pra gente poder ganhar relevância no Instagram e no YouTube. Valeu? Até mais. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.